nos assistindo pela primeira vez, quem está nos acompanhando aqui e faltou algum domingo, recomendo você entrar lá no YouTube da nossa igreja, canal, e você rever, porque eu confesso que se eu perder algumas dessas ministrações, eu vou ficar, perdido. E às vezes nós temos um hábito de vir à igreja apenas para ouvir o que nós gostamos de ouvir. E esse é um grande problema da igreja brasileira, um analfabetismo bíblico. Nós temos percebido isso. E nós precisamos aprender a palavra para que quando os problemas chegarem, Deus já tenha nos avisado. Tá bom? Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 10. Todo mundo abriu, menos o pregador. Não? Capítulo 10, verso de número 8. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário, João, que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário. Tire o nome João, coloque o seu nome. É necessário que a igreja, nesses dias maus e difíceis, ainda profetize a respeito dos povos, línguas, nações e reis. Vamos orar. Pai, fala conosco. Obrigado pela presença de cada irmão aqui presente. Que alegria ver e rever alguns irmãos. Que o Senhor nos conforte. Que o Senhor encontre aqui na terra um povo eleito, apaixonado por Ti. Um povo que ama a Tua palavra. Um povo que ama a presença do Senhor. Um povo que não tem interesse naquilo que Tu fazes, mas é muito interessado em conhecer quem Tu és. Nós queremos ser esse povo. Sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, mas nós queremos Te conhecer. Conhecer o Teu caráter, conhecer o Teu coração, conhecer os Teus planos para a igreja, para que por meio da igreja a multiforme sabedoria seja revelada e manifesta. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós estamos estudando as trombetas. Ainda nós estamos na 7ª trombeta. Na verdade, a 7ª trombeta é a abertura dos 7 selos, das 7 taças da ira de Deus. Os selos já passaram. Comentamos que durante os selos e durante as trombetas, a misericórdia está disponível. Mas quando a 7ª trombeta tocar no relógio e no calendário de Deus, o que o anjo disse a João, no capítulo 10, que nós pregamos hoje de manhã, é que agora basta. A misericórdia de Deus, em certa medida, cessará sobre os iníquos, sobre os ímpios, sobre os maus. E Deus liberará do seu trono taças da ira e da cólera dele sobre a terra. É bom falar isso com muita cautela, para que quem não nos conhece não nos rotule como pastores radicais, fanáticos ou até mesmo desequilibrados.
Mas ao longo das escrituras veterotestamentárias, os profetas anteviram e viram o dia da ira de Deus. Isaías capítulo 24 diz que a terra caminhará por um caminho cujos moradores voltaram-se contra Deus através dos seus pecados e práticas abomináveis. E a palavra de Isaías 24 é incisiva, que a terra cambaleia, está murcha, bêbada, e ela, embriagada, receberá o juízo. E o profeta é muito claro. Ele diz que esse juízo virá, não por causa do Fernandinho Beiramar, não por causa do ex-presidente Lula, não por causa do Fernando Henrique, não Cardoso, Cavalcante, que sou eu, mas esse juízo virá por causa dos pecados dos moradores da terra. O pecado fede um odor extremamente fétido às narinas de Deus. O pecado separou a humanidade de Deus. E Deus traçou um plano bem delineado de enviar o seu Filho, que muito antes de Adão pecar e transgredir, Apocalipse 13 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando Adão transgrediu. Um plano perfeito foi traçado por Ele, porque Ele amou a sua criação, porque Ele amou estes homens que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Porque Ele é amor, Ele não desiste do homem. Nós desistimos facilmente, até mesmo do nosso cônjuge. Nós desistimos facilmente dos nossos relacionamentos. Nós desistimos facilmente de congregar em uma igreja, por coisas mais fúteis e tolas. Podemos até deixar de congregar em tal igreja por uma heresia absurda no púlpito. Mas Deus continua investindo em pessoas, em homens, porque Deus não está preso a estruturas, a ministérios de homens. Seu alvo é ganhar vidas e almas para se relacionar. Mas o coração dele, assim como um pai e uma mãe que investe em seu filho, e sempre o troco da moeda é a maldade. Chegará uma hora que Deus dirá, basta. O juízo de Deus, igreja, virá. E como foi dito aqui, não apenas por mim, pelo pastor Felipe, mas muito mais pelas Escrituras Sagradas, a igreja enfrentará a tribulação, sim, ela não será arrebatada. Arrebatamento é bíblico, arrebatamento existe na Bíblia, mas ele não está separado da vinda do Senhor. Ele não é algo dissociado da parúzia, palavra grega para a vinda do Senhor. O arrebatamento é um elemento da vinda. Paulo diz em Tessalonicenses que ao soar da trombeta, quando ele tocar, aqueles que o aguardam para a sua vinda, serão num piscar de olhos arrebatados. Os que morreram descerão com ele, e os que estiverem vivos rapidamente terão seus corpos transformados em glorificados. E nos encontraremos com ele não nos céus, nos ares, e já desceremos com ele para reinar sobre um novo céu e uma nova terra. E todas as coisas que estão aí diante dos nossos olhos, sob a égide da natureza adâmica, todas as coisas serão restauradas. Mas antes disso, o juízo virá sobre a terra.
Paulo diz em Romanos 1 que Deus entregou os homens, Deus os entregou às suas paixões infames. Vivemos numa sociedade depravada. Vivemos numa sociedade que não tem mais baliza, freios, parâmetros e limites. Vivemos numa sociedade que tem banalizado tudo que é estrutura sólida. E Deus tem olhado para tudo isso sobre o planeta. E em breve, quando esta sociedade pensar que tudo está bem, a igreja não pode se iludir. Estude, jovem, trabalhe, mas não pense que a terra será altos investimentos. Não fique achando que a terra será esse grande planeta de tecnologia, de TI, tudo isso é fantástico. Mas quando tudo estiver em paz, repentinamente virá o juízo. Ele virá como ladrão. A 7ª trombeta é apenas uma abertura dos 7 cálices da ira de Deus. E como Deus é muito zeloso, como Deus é muito educado, Ele prepara, Ele avisa os seus profetas para que avisem as nações que antes que Ele traga juízo, Ele conversará com os seus mais íntimos. E só tem um povo íntimo que Ele vai conversar, é a igreja. E por favor, não pense que todos que são igreja, membros de uma igreja, serão guardados. Naquele dia teremos muitas surpresas, porque nós veremos que somente aqueles que são igreja, identidade, é que serão guardados no dia da ira de Deus. Talvez aqui alguns devem estar assustados com esse início de pregação, mas eu quero lembrar que lá no livro de Êxodo, as pragas vieram, mas uma cidade chamada Gósen, nenhuma daquelas pragas atingiu os filhos de Israel. Até mesmo Faraó, que entendia que seu filho era uma divindade, seu filho morreu na 10ª praga. E impressionante é entender que em todas as famílias dos hebreus, nenhuma criança foi morta. Todos os primogênitos foram guardados debaixo do sangue do Cordeiro, que apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é este sangue, como disse João na sua carta, a nossa propiciação, a nossa cobertura. Eu não estou salvo porque eu sou bonzinho, porque eu sou pastor. É porque o sangue de Jesus nos justifica, nos cobre da ira e da condenação. João Calvino dizia que Deus olha para Olga, Deus olha para Beatriz e vê em cada um deles Cristo, o sangue de Cristo, a nossa justiça. E quem estiver debaixo desse sangue, nenhuma condenação haverá. Estaremos na terra, assim como essa pandemia, um grande prelúdio do que acontecerá em breve. Deus guardará os seus. Mas pastor, e aqueles que morreram de Covid e que eram crentes? Deus também guardou. Eles foram premiados, já partiram para a eternidade com Cristo. Já estão em estado melhor, mas se Deus tem promessas na nossa vida, Ele nos guardará. E a grande palavra de João no capítulo 10, antes de abrir a 7ª trombeta com as 7 taças, Deus fala a João e encoraja, continue profetizando. Fale às nações, fale aos reis, profetize o meu evangelho. E é esse evangelho que será restaurado nos últimos dias. Não será um evangelho light, não será um evangelho de prosperidade, será um evangelho cuja mensagem, escute, é doce ao meu paladar,
mas é amargo ao meu estômago. Pregar a palavra de Deus nos púlpitos contemporâneos tem sido coisa rara. Nós temos muito nos púlpitos de hoje, autoajuda, humanismo, você pode, você consegue, futebol, piadas, preletores que são convidados para trazer entretenimento ao auditório, risadas, pastores que não fazem o auditório sorrir, eles não são pastores. E é esse tipo de auditório, é esse tipo de igreja que talvez não estará preparada para os últimos dias. É preciso, queridos, entender agora no capítulo de número 10, vamos voltar para o texto, no versículo de número 20, 21 do capítulo 9, a sexta trombeta, Deus esperava que houvesse arrependimento. Vamos voltar, 9, 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E o mais interessante, no verso 21, na sexta trombeta, eles não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E antes dele falar da sétima trombeta, acompanhem comigo o raciocínio. Aonde eu vou encontrar a sétima trombeta? Vamos para o capítulo 11. É o verso 15. Entre o 15 do verso 15 do capítulo 11 até o 19, você terá a narrativa da sétima. Mas você deve perguntar pela lógica humana, por que ele demorou tanto para falar que entre a sexta e a sétima há um interlúdio, há um hiato. E esse ato são os capítulos 10 e 11. E no capítulo 10, João vai ser convidado por Deus para comer um livro. Nós comentamos aqui que lá no capítulo 5 é um livro que o Cordeiro de Deus vai abrir. Aquele livro não é o livro da vida, do capítulo 5. Aquele livro é possivelmente o livro da história da redenção da humanidade. Um livro que conta o plano perfeito de Deus. Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus que planeja, articula, se organiza. Deus, toda a história do Velho Testamento é um exemplo de um Deus que eu diria que já tinha feito MBA há muitos anos. Um Deus que gosta de gestão estratégica. Um Deus que ama a gestão de projetos. E esse Deus maravilhoso e soberano, ele vai, a partir de um homem chamado Abraão, gerar um filho que é Isaque, que gera 2 filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó virão 12 tribos. E das 12 tribos, uma nação. E de uma nação, um monarca. E de um monarca, um juramento. E a esse monarca, Davi, um juramento com uma promessa. O teu descendente abençoará todas as nações da terra. E eu te juro que esse descendente, Davi, se assentará um dia no teu trono e reinará eternamente. O Messias prometido foi um projeto estratégico de Deus, porque havia uma falha, uma transgressão da raça humana e uma dívida que era o pecado. Até Davi transgrediu em adultério, em homicídio. Por toda a Bíblia é um livro sagrado que não esconde de cada um de nós, o leitor da Bíblia, os pecados dos homens de Deus. E Deus articula esse plano para trazer esse Redentor.
E quando olhamos para a primeira vinda de Cristo, Jesus, de fato, ele veio e disse aos judeus que ele era o Messias. Eles rejeitaram aquele Messias. O grande perigo é que corre um grande risco da igreja de hoje colocar na cabecinha dela teologias e correntes contrárias à palavra. E os judeus fizeram a mesma coisa. Eles sabiam que o Messias viria, mas eles pegaram uma pinça e disseram: nós só queremos o Messias rei. Eu brinco nas minhas aulas de teologia dizendo: Isaías 35 diz que ele é rei, é o leão. Aí eu convido a um judeu a fazer o seguinte: inverte os números. Isaías 53 é o cordeiro que veio como ovelha muda para o matadouro. E no capítulo 5, naquele livro, o conteúdo do livro, quando João olhou para a terra e viu que ninguém conseguia abrir o livro, um anjo disse: não chores, porque o Cordeiro de Deus, na primeira vinda, e o leão de Judá, na segunda vinda, o Cordeiro de Isaías 53 e o leão de Isaías 35, ele venceu. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele já pagou a dívida. E em breve ele virá para restaurar todas as coisas. E através de um povo que ele conquistou por direito de aliança, uma noiva, ele e a sua noiva restaurarão tudo o que o primeiro Adão e a sua descendência trouxeram de destruição por causa do pecado. É por isso que no plano de Deus, Jesus é chamado do último Adão, porque o primeiro errou. E assim como eu e você, diz Paulo em Coríntios 15, trouxemos a imagem do primeiro Adão, também traremos a imagem do último Adão, o homem perfeito. E nós caminhamos para este alvo, em que em breve, aquilo que Deus começou uma obra aqui no seu coração, restaurando o seu espírito, Ele está restaurando a sua alma hoje. Em breve, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e, além disso, o cosmos, a criação, será restaurada do seu cativeiro. Esta é a bendita esperança que temos. E eu que sou apaixonado por matas, rios, mares e oceanos. Já pensou o Fernando com um corpo glorificado? Irmãos, eu vou voar. Eu quero voar. Voar, contemplar a criação. Uma das coisas que eu acho um absurdo, uma pessoa racional, culta, erudita, negar a existência de Deus. Quando Paulo diz em Romanos 1, basta olhar para os atributos de Deus visíveis nos elementos da criação. E por isso que Paulo diz em Romanos 1 que os homens não têm desculpa de dizer que Deus não existe. Todas as vezes que eu vou tomar meu café da manhã, e eu como bom nordestino que gosto de uma manga, e vejo aquela manga rosácea, vermelha, e olho para o mamão papaya amarelo, e para a banana prata, e para o abacaxi, o pêssego, que Deus maravilhoso criar uma diversidade de frutas, de flores, de fauna, de flora, toda uma criação que Ele criou. Não é possível admitir que foi um Big Bang, uma explosão cósmica, que deu um start para que todas estas coisas estivessem harmoniosas, belas, diante dos meus olhos. É verdade que o pecado também maculou a criação, mas ainda é possível ver na criação os atributos invisíveis
desse Deus. Portanto, vamos chegar agora no capítulo 10. A lição que temos a aprender aqui, nessa reflexão de hoje, trazendo o que o apóstolo Paulo, o apóstolo João nos comentou, é que agora ele recebe uma ordem para comer o livrinho. Eu comentei de manhã que no capítulo 5 é um livro. E no capítulo de número 10 é um livrinho. Veja o versículo 9 do capítulo 10. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago. O primeiro ponto, são 3 pontos que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje à noite. João recebe a ordem para comer o livrinho. Não foi apenas João. Convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 2. Quem quiser ser profeta nos dias de hoje, Deus está derrubando os falsos profetas na cristandade brasileira. Com essa pandemia, não tem igreja que consiga pagar cachê para cantores gospel, que cobram altíssimos valores para chegarem aqui. Com essa pandemia, Deus está derrubando por terra e dizendo aos cantores que a função deles é cantar. Pregar é a Bíblia que tem que ser pregada. E o profeta que Deus está dizendo que para os últimos dias, essa voz profética não será mais um homem, será um povo, a igreja. Mas para a igreja profetizar, ela precisa comer o livro, ruminar esse livro, porque não haverá sustentação alguma nos dias maus sem essa palavra. E Jeremias, Ezequiel e João receberam a mesma ordem, coma o rolo. E quando você comer, Ezequiel, essa palavra não vai ser doce, ela vai ser amarga ao teu estômago. Eu te levanto, Ezequiel, e você não vai falar a um povo de uma língua diferente. Eu vou te levar para um povo de uma língua que lhe é peculiar. Você vai falar para o teu povo, e o teu povo é duro. É assim, ó. De pescoço empinado. De dura cerviz. E o pior, eles não quererão te dar ouvidos. Mas eu te digo, come o rolo, vai e fala à casa de Israel. As palavras que eu te dou, Ezequiel, serão doces à tua boca, mas eles não te quererão ouvir. Meus queridos, está chegando uma hora em que você precisa tomar uma posição séria. Que igreja você quer? Eu sempre falo no meu testemunho que a grande dificuldade que eu tive quando eu cheguei à igreja evangélica foi sair da igreja de Roma. Eu confesso que eu perdi o chão quando eu saí da igreja de Roma. Eu fui educado num sistema de que a única igreja verdadeira é a de Roma. Eu não ia à missa apenas aos domingos. Eu não tenho dificuldade alguma de ir à igreja todos os dias. Eu ia à igreja todos os dias na igreja de Roma. Nunca fui coroinha, mas abria o colégio para assistir à missa com as freiras porque eu tinha sede de Deus. Eu queria conhecer Deus. Não se explica uma criança de 9 anos sair da missa e chorar porque não foi alimentada pela liturgia da homilia do sacerdote. Eu chorava. Eu não fui alimentado. A sede de Deus. Uma sede que quando alguém me disse que eu estava na doutrina errada, eu perdi o meu chão. E hoje é um fast food de igrejas. E para que eu chegasse à primeira igreja evangélica que eu frequentei lá em Maceió, se eu contar aqui, vai tomar muito tempo, eu paro por aqui, vocês vão dizer, nossa, quanta dureza do pastor. É que eu tinha medo de frequentar qualquer lugar.
Eu tinha medo de sair de um lugar que depois eu descobri que era engano doutrinário. Mas eu decidi pegar aquela Bíblia católica, que até hoje eu tenho em minha biblioteca particular, e devorei aquela Bíblia. Até hoje é uma relíquia guardada, não é nenhuma idolatria a Bíblia, mas eu li aquela Bíblia e eu fazia 2 faculdades naquela época. Estudava de manhã e à tarde. Mas eu tirei muitas noites, muitos finais de semana, para comer aquele rolo. Eu comecei a entender que muitas doutrinas que eu aprendi, eu não conhecia pastor, mas Deus me corrigiu e me mostrou práticas erradas a partir das Escrituras que confrontaram a minha vida. E o grande problema que eu percebo hoje na igreja evangélica contemporânea é que os crentes que chegam às igrejas não amam a Bíblia. Já tivemos convites de pregação. Eu fui para um congresso uma vez que o pastor fez uma coisa maravilhosa. Foi 1h50 de louvor. E o pastor foi convidado para pregar e deram para ele 10 minutos. E ele disse: como é que eu vou pregar 1 hora numa conferência de aniversário a Bíblia? Eu gostei da estratégia dele. Boa noite, irmãos. Abrimos a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia? Abriu, leu o texto. Boa noite, irmãos. Levem o texto para casa, meditem no texto. Como diz o Ricardo Mariotti, fui. O culto terminou. Porque foi cantoria, show, menos a palavra. Veja em Ezequiel capítulo 2. Deus vai falar para ele: come o rolo. Abramos Ezequiel capítulo 2. Versículo de número 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. O que é que estava escrito neste livro? Algo semelhante ao que o João vai receber, a ira de Deus. Verso número 10, estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Versículo 3, 2 e 3 do capítulo 3. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer o teu ventre ao teu ventre, e enches as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e agora? E na boca me era doce, como mel. Acontece que era doce, porque o evangelho de Jesus é doce. Jesus é muito doce. É o maior tesouro e talvez o único tesouro que temos a guardar nesta terra em nosso coração. Paulo diz que em Cristo, escrevendo aos Colossenses, repousam os tesouros inesgotáveis e insondáveis de Deus, estão escondidos em Cristo. E a partir desse momento, o profeta Ezequiel recebe de Deus: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e ela é dura de coração. É possível de você enxergar nesse versículo a realidade que eu vejo na minha família. Uma parte da minha família não quer saber ainda do Evangelho. É possível você enxergar no mundo aí fora que quando nós falamos de Jesus, as pessoas dizem: religião não, pastor. Religião e política e futebol, nós não nos metemos.
É possível você enfrentar isso e você precisa entender que o Evangelho é doce, mas quando você abraçou o Evangelho, o amargo virá, o sofrimento, as lutas, as provas e as tribulações. É nessa hora que nós precisamos lembrar que a nossa mente está sendo bombardeada. Como é que você aceitou a Cristo e as coisas pioraram na sua vida? Elas pioram mesmo, para ficarem melhor. Porque nós saímos de uma lógica onde nós dependíamos de nós mesmos, do nosso esforço, do nosso braço. E agora nós passamos a depender de Deus. Enquanto estávamos lá, estávamos na maré do mundo. Mas quando recebemos a Cristo, entramos numa contramaré. Eu fiz natação muitos anos e fiquei muitos anos sem nadar. E alguns anos atrás eu voltei a Maceió para uma praia muito conhecida ali perto da Praia do Gunga, onde tem um rio. E eu achava que eu estava com aquele corpo atlético de natação. E quando um irmão que estava conosco quase morreu afogado, um pastor que estava conosco, eu e minha esposa viajamos com ele, eu fui socorrê-lo. Eu não me dei conta que a água estava corrente. E eu fui contra a corrente. E pela graça Deus me salvou, porque quase que eu afundei naquele rio. E como eu me debati andando contra o fluxo do rio, a gravidade me puxava. O Evangelho é isso. Ele é doce. Mas ao abraçar o Evangelho da cruz, prepare-se. Bombardeios, rejeição, perda de amigos, perda de ibope, perda de oportunidades, renúncia, despojamento. E todas essas dificuldades e percalços, Deus continua até hoje aplicando em nossa vida, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E na medida que andamos, como diz Paulo em Coríntios, e olhando para esta palavra, segundo aos Coríntios 3,18, olhando para Ele, olhando para as Escrituras, Paulo diz, nós vamos sendo transformados pelo Espírito na imagem dEle. E ainda que o nosso homem exterior sofra e se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. O mandamento de Deus para João é o mandamento para a igreja hoje à noite. Coma o rolo. Assimilar a palavra de Deus e aplicar essa palavra na vida interior. E eu pergunto, quem não come esse livro, como é que vai pregar o livro? O profeta não é um autômato. O profeta é alguém que precisa falar de algo, e esse algo é a palavra, e ele precisa comer a palavra. A palavra é pão. Mateus 4,4. A palavra é leite. 1 de Pedro 2,2. A palavra é carne. 1 Coríntios 3,1,2. A palavra é mel. Salmo 119, versículo 103. Mas a palavra é também amarga. Eu sempre, quando chego no livro de Levítico, eu digo, cheguei no livro. É difícil de ler Levítico. Se você disser para mim que é uma bênção, então venha dar aula aqui. Levítico, Números. E quando chegamos em Crônicas, né? Quando eu vou ler Crônicas, eu digo, meu Deus, cheguei em Crônicas. Capítulo 1 é só genealogia. 1, 2, 3. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É só isso. Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. E eu tenho que ler tudo aquilo. Alguém já disse uma vez, mas quanta bobagem ler essa genealogia. Um pregador uma vez viajou e ele mandou um pastor substituto. E a irmã, que nunca trouxe o marido à igreja, veio à igreja. E no dia que ela veio à igreja com o marido, o pastor leu Gênesis 5.
E Gênesis 5 é só isso. Fulano gerou fulano, que gerou fulano e morreu. Que fulano gerou fulano, que gerou fulano e morreu. E fulano gerou fulano, que gerou fulano e morreu. E o marido da irmã assim. E os irmãos disseram, nossa, logo no dia que ele veio, um homem tão culto, racional, o pastor não veio, aí esse pastor pregou, ele não pregou, ele só leu. Fulano gerou fulano e morreu. E eu li esse testemunho no livro. O marido dela, quando chegou em casa, ela nem perguntou nada no carro, ele vai dizer horrores, que pregação horrível. Chegou no quarto, 2h ele acorda, cutuca a esposa e diz assim, minha filha, ore por mim, porque eu estava aqui pensando. Fulano gerou fulano, que gerou fulano e morreu. Que fulano que gerou fulano e morreu. E se eu morrer, para onde eu vou? A pregação desse pregador foi maravilhosa, foi igual a de Pedro. Não foi Pedro que fez o apelo evangelístico, foi a multidão que perguntou, que faremos nós? Então não despreze nenhuma passagem da Bíblia. Deus usa qualquer passagem para impactar as pessoas. Não despreze. Não fique lendo a Bíblia com a sua ótica. A Bíblia é um livro espiritual, meus irmãos. É interessante, eu estava lendo um comentário sobre essa passagem e eu vi um rabino que orientou as crianças judias. Elas aprendiam o alfabeto hebraico. As famílias mais ortodoxas antigamente, sabe como elas aprendiam o hebraico? As crianças, uma tabuleta com mel e farinha de trigo. Olha que maravilha. Sabe para quê? Colocava mel no formato da letra, colocava a farinha de trigo para depois eles comerem e provar a letra. Você comeu que letra? Um exemplo, comi a letra I. Aí gostosa, é um biscoito doce. I. Aí falava a letra. E eles iam internalizando a letra com a tabuleta de farinha de trigo e mel. Alguém está dizendo, por que a minha mãe não me ensinou assim? Os pedagogos, veja, e os judeus trazem isso até hoje, essa valorização de vários textos do livro de Salmos e outras passagens, que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Como eu gosto de cantar músicas que são inspirações da Bíblia, textos bíblicos. Os cantores que eu conheço, que são referência para a minha vida como cristão, que eu gosto de cantar, faziam CDs e colocavam em cada música a letra, a passagem bíblica que eles escolheram. Isso é bonito, porque usaram a Bíblia para cantar a palavra de Deus. Portanto, queridos, vamos assimilar a palavra. Os dias que estão chegando exigirão de mim e de você que conheçamos a Escritura Sagrada. Vamos ler. Eu sei que você deve estar pensando aí, pastor, tem certas passagens que eu não consigo entender. Meu irmão, se o apóstolo Pedro falou que não conseguia entender o que Paulo escrevia. Você já leu essa carta? Pedro diz assim, Paulo escrevia umas coisas difíceis de entender. E eu estou falando com os jovens todo sábado aqui, estou estudando com eles João. E eu falei, Deus não vai abençoar a boca de ninguém para falar a Bíblia se antes você não ler as passagens. Pedro não fez seminário. Pedro era pescador. Agora escute, leia Atos 2, o primeiro sermão dele. Leia em casa. Como é que ele cita os textos de Salmos, os textos de Amós, os textos de Isaías? Ele traz os textos no sermão, mas ele não planejou nada. Ele abre a boca pelo Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo faria ele lembrar se ele não tivesse ouvido? Sabe aonde ele ouviu? Todos os sábados na sinagoga judaica. Mesmo ele sendo um simples pescador, ele ouvia a palavra de Deus. Agora, essa semana, sexta-feira, dia 18, Rosh Hashanah, primeiro dia do ano, os judeus vão celebrar. E quando eles chegam nesse dia, eles terminam na festa dos tabernáculos a leitura de toda a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Eles terminam a leitura anual dos textos da Torá. E aí eles chegam no último dia da festa, pode ser em Nova York, pode ser em Jerusalém, eles pegam a Torá,
que é mais ou menos desse tamanho. E eu vi com os meus olhos judeus em Jerusalém de 80 anos, pulando, não no carnaval, porque eles cumpriram a Torá, a leitura da Torá, mais um ano, e nós vamos ler toda a Bíblia, mais um ano, e até o próximo ano em Jerusalém, com a palavra de Deus. Isso mostra o zelo pela palavra. Jesus participou dessa festa em João capítulo 7. Os judeus chamam essa festa do dia do Esmirá Torá, o dia da alegria da lei. Alguns estão olhando assim. Vamos ver lá em João capítulo de número 7. Nós temos o hábito de ler a Bíblia com óculos do Ocidente. Mas para entender algumas passagens, é preciso colocar o óculos do Oriente. Quem escreveu a Bíblia não foi um ocidental, foram judeus, israelitas. Só tem um autor na Bíblia que era grego, Lucas. Os demais eram judeus. É impossível entender a Bíblia com a nossa ótica. É preciso do Espírito Santo. É preciso o Espírito Santo para nos ajudar. Veja o capítulo 7, quando Jesus vai para a festa dos tabernáculos, no último dia da festa. Capítulo 7, verso de número 37. No último dia, acharam aí? Que dia? O dia da festa. Que festa? Dos tabernáculos. Que dia é esse? O dia do Esmirá Torá. O que é isso? O dia da alegria da lei. Alegria, diga comigo, alegria. Essa história de dizer, Ricardo, a alegria do Senhor é a nossa força. Não será a nossa força se a palavra de Deus não for o nosso alimento. Pode parar com isso. Não tem chavão religioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem até uma música. A alegria não é alegria, isso é fogo de palha. Eu já fui para reuniões de avivamento, de congresso. Primeiro, ninguém agenda avivamento. Ninguém agenda. Eu já vi pastores chegarem no púlpito e cantores querendo movimentar a igreja para um povo que estava mais na televisão do que na Bíblia. Como é que eu vou ter alegria de chegar aqui e celebrar o Senhor se o meu coração não tem alegria pelo alimento da palavra? E Jesus olha para aquela procissão, era uma procissão de judeus, e ele diz no verso 37, acompanhe. Levantou-se e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que era essa procissão? Eles iam lá no tanque de Siloé, pegavam uma água, colocavam num jarro de ouro, e levavam essa água do jarro de ouro para colocar no altar lá no templo de Jerusalém. E Jesus olha para essa procissão, porque eles saíam com a Torá, e com os vasos de ouro. E Jesus disse, ei, eu sou o enviado. Siloé quer dizer enviado. Eu sou a água. E eles cantavam Isaías capítulo 12 nessa procissão. E Isaías 12 diz, tirareis alegria das fontes da salvação. Você quer alegria? É a palavra de Deus, é a nossa alegria. Como o rolo. Volta para Apocalipse. O segundo aspecto que nós aprendemos aqui é que esse livrinho é doce, capítulo 10 de Apocalipse, ao paladar, mas ele é amargo. E a amargura é o sofrimento. O sofrimento e a perseguição, diz lá em 2 Timóteo 3,12. O Rogério vai colocar na tela. 2 Timóteo 3,12. O sofrimento e a perseguição. Vamos ler juntos? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, vamos? Serão perseguidos. A doçura não se acha, mas ela é seguida, aliás, ela não vai ser achada sozinha. Ela não vai ser só encontrada ali, só doçura. Ela vai ser encontrada em meio ali a amargura. Porque nós enfrentaremos também a oposição. Isso aconteceu com Jeremias, com Davi, com Paulo, homens de Deus que choraram. Quando Jesus estava em Jerusalém, e olhou no dia que ele montou no jumentinho, entrou em Jerusalém, orou pela cidade e chorou. Sabe o que ele disse? Ah, Jerusalém,
se tu soubesses que dia é hoje. Mas isso está encoberto aos teus olhos. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhinhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e não mais me vereis, até que vocês venham a clamar por mim. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus chora. E ele chora porque ele sabe, por discernimento, como homem, que o juízo de Deus um dia virá sobre Jerusalém, como veio no ano 70. E aquela geração perdeu a oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. E por fim nós chegamos ao último ponto de João no capítulo 10. Vamos voltar para Apocalipse 10. Capítulo de número 10. Verso 9. Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Versículo 10 diz: eu tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Verso 11: então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que é que nós aprendemos nesse terceiro ponto? Que João é ordenado por Deus a continuar profetizando. E a minha palavra de Deus hoje para a sua vida e para mim, é que independente de pandemia, de circunstâncias, nós somos chamados para comer esse rolo. Será mel, mas será amargo. E nós vamos continuar a profetizar e a pregar a palavra de Deus àqueles que nos cercam. João diz: profetize a respeito de muitos povos. O anjo fala para ele: de muitos povos, nações e línguas. Por quê? Porque a cólera de Deus será manifesta em proporções nunca vistas. E nós precisamos admoestar as pessoas. João precisará profetizar. E esse versículo 11 revela para nós o trabalho que a igreja precisa ter de pregar o evangelho nestes dias. Eu não estou falando de pregar o evangelho de uma forma fanática. Estou me referindo que eu e você vamos pregar o evangelho com a nossa vida, vamos pregar o evangelho nas redes sociais, vamos pregar o evangelho com a literatura, livros, vamos pregar o evangelho indo às ruas, fazendo campanha evangelística, como nós já fizemos aqui, passeios nas praças, orando e evangelizando. Vamos pregar o evangelho. E as pessoas, talvez, muitas não quererão ouvir, mas nós vamos pregar o evangelho. E as pessoas vão fazer oposição, mas nós vamos pregar o evangelho. Mal saímos de lá, chegamos aqui, primeiro culto, teve vizinho que veio reclamar. Eu falei: meu Deus, mal começou, primeiro culto. Realmente, naquele dia o som estava muito alto, mas nós estávamos regulando aqui o som. Agora tem melhorado, graças a Deus. Deus não é surdo. Mas a pessoa veio reclamar, dizendo que era 10h30 da manhã, ele estava dormindo. Quase que dizia: vou até falar baixo. 10h30 da manhã. E eu dei risada porque eu falei: meu Deus, acabamos de sair de lá, porque alguns nem sabem do que nós passamos ali naquele lugar de perseguições, de lutas, de pessoas que vieram no final do culto, saíram da casa delas para me afrontar na porta. De me convidar para ir no banheiro da casa dela para ouvir o barulho do som. E eu falei: e o som dos terreiros aqui do bairro, a senhora não escuta? O som do rock, da festa, da Praça Arautos da Paz, não te incomoda às 2h aqui? Mas o evangelho incomoda. E nós nunca terminamos o culto mais do que 9h lá, jamais. E nós temos um limite até às 10 de tantos decibéis. Mas isso mostra a oposição. As lutas que nós enfrentamos, queridos, são oportunidades que Deus tem nos dado para também testar a nossa resiliência de permanecermos firmes nele. E eu não tenho dúvida que
Esses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão aí paralisadas pelo medo. Parece um paradoxo, as praias estão lotadas, as escolas fechadas. As praias estão mais lotadas do que em outros momentos. Eu fui com meu irmão, que veio nos visitar aqui esses dias, num shopping, sábado passado, no Dom Pedro. Meu Deus do céu, quanta gente. Com máscara e tudo, com gel, mas quanta gente. Agora, a igreja, parece que o pastor tem vírus, bactéria, medo. E o que mais me preocupa na igreja contemporânea é a falta de discernimento do que está acontecendo nos bastidores. Muita coisa está acontecendo no planeta, aqui, ó, na atmosfera. Nós precisamos discernir. Bem, meus queridos, a única palavra e última que eu tenho a dizer, que Deus manda dizer, é o que Ele falou para João. Continue profetizando. E na próxima semana nós vamos continuar Apocalipse. E você pode vir tranquilo, é a 7ª trombeta, mas o capítulo 11 ainda é um interlúdio, e é muito interessante esse capítulo 11, porque ele vai mandar medir o santuário de Deus. Não fique pensando que aqui é Jerusalém, não é. Os dispensacionalistas olham para o capítulo 11 e entendem que os judeus vão ter o 3º templo. Eu não acredito. Estivemos em Jerusalém o ano passado e vimos, o candelabro já está pronto, todo maciço de ouro. Os móveis do templo já estão prontos, judeus ortodoxos já prepararam os móveis do 3º templo. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento diz que o templo será reconstruído. Pelo contrário, Jesus falou que aquele templo seria destruído e um outro templo seria levantado, que é a igreja. Mas os dispensacionalistas olham para esse texto do capítulo 11, achando que o templo vai ser levantado, mede o santuário, mas o medir é muito mais profundo. Ele diz, pega a fita métrica, passa em Campinas, vamos ver quem é crente aqui nessa cidade. Vai medindo. Mede com a fita métrica quem é crente nesse Brasil. Pega a fita métrica, vamos medir quem é crente na China e na Coreia do Norte. Começa a medir. E Apocalipse 11 vai dizer que aqueles que farão parte dessa medida serão guardados da ira de Deus. É uma grande metáfora e alegoria para mostrar, mais uma vez, que Deus nos guardará da grande tribulação. Ele não nos tirará da tribulação, mas Ele nos guardará no meio da tribulação. Mede o santuário. E enquanto o anjo está medindo, o anjo também fala para João, profetize, come o rolo, é mel, é amargo, profetize. Sofrimentos virão, lutas virão, mas Deus é contigo. Portanto, fique de pé, quero orar por você, convido o Ministério de Louvor a chegar aqui. Queria orar agora, vamos ter um tempo de oração. Vamos começar a orar por esse espírito de medo, para que saia da nossa vida. Amém? Vamos tirar esse espírito de medo. Vamos limpar da nossa mente esses pavores, esses pânicos que têm vindo sobre as nossas vidas. Quero orar por você. Quero pedir a Deus que Deus batize você e eu com o Espírito Santo. Amém? Vamos pedir a Deus um revestimento. Pode subir, Ministério do Louvor. Vamos cantar a música que eu tinha falado. O Espírito do Senhor nos ungiu, tá bom? Mas eu quero orar, vamos orar. Pedir a Marisa que chegue aqui também, pastora Mabe, fazer voz. Pode vir, mesmo sem microfone, para nos ajudar. Queria orar por você, mas antes de orar, eu queria perguntar, alguém em nosso meio que quer receber uma oração específica? Não quero trazer nenhum motivo aqui, mas que quer buscar esse revestimento do Senhor. Vem aqui, queria orar por você. Orar pelo seu casamento, orar pelos seus negócios, não tenha vergonha. Há muitas pessoas que estão precisando de receber uma oração. Amém? Não saia, não venha por qualquer motivo, mas o motivo é esse. Eu quero orar para que eu tenha revestimento, Senhor. Me cubra com autoridade, com graça. Saia do seu lugar e venha aqui, tá bom? E a igreja que está aí vai orar, tá bom? Vamos orar?
Pai querido e amado, nós queremos colocar esta palavra na tua presença. Nós não queremos ser covardes numa hora como esta. Nós queremos te pedir agora que o Senhor venha revestindo com o teu poder a minha vida, a vida dos meus irmãos e destas amadas irmãs que estão aqui no altar. Senhor, tira de nós o medo, a insegurança, a apatia, a letargia, a inércia. Senhor, nós não queremos ser covardes. Tua palavra diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Nós queremos orar agora para que o Senhor traga um espírito de ousadia, de intrepidez, de revestimento, de autoridade, de graça, de unção, de renovo. Senhor, venha repreendendo nesta noite, toda a estrutura de raciocínio em nossa cabeça, em nosso coração, que tenta nos paralisar, medos, anseios. Senhor, nós não queremos ficar aqui amedrontados por conta de um vírus. Nós sabemos que ele existe, que ele é real, que pode matar, mas o Senhor vai guardar os seus. O Senhor vai nos dar sabedoria com a higiene, com as nossas mãos, com a nossa boca, com as máscaras, mas nós queremos, ó Deus, é a proteção do Senhor. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós quebramos toda paralisia, toda letargia, toda cadeia, toda prisão agora na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, dos que estão nos assistindo agora pela televisão, pela TV, pela rede, pela internet, que essas pessoas sejam curadas, saradas, libertas, e que a unção do Senhor venha desatando, sendo liberada do céu e lhe quebrando todas as correntes da nossa vida. Em nome de Jesus, nós queremos comer o teu rolo. Nós não queremos ter medo das Escrituras, nós queremos ler as Escrituras. Ela vai ser doce ao nosso coração, mas vai ser amarga, sim. Mas nós vamos enfrentar toda forma de resistência, através de um caráter resiliente que o Senhor nos dará. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir, batiza esta igreja com fogo do teu Espírito Santo, dando ousadia, dando capacitação, dando intrepidez, como o anjo falou a João: vai, profetiza e fala às nações, aos reis, aos povos, vai e profetiza. Usa as nossas vidas, Senhor, como foi cantado hoje aqui, os nossos dons, os nossos talentos, nós queremos te entregar e pregar e anunciar. O dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem. No nome de Jesus oramos. Amém.